Ele não vai fazer mal a mim. Ele me ama. Foi o que ele disse. É isso que pensa a jovem Iliana Rasputin quando o demônio Belasco começa a transformar sua alma. Ele cria um simulacro de sua alma, a envelhecendo e a fazendo ter a sua própria imagem, apenas para colocá-la em um relógio de bolso com o símbolo de um pentagrama desenhado. 5 pontas, as quais representam as 5 almas transformadas em pedras de sangue, necessárias para libertar Belasco e os deuses antigos aos quais ele serve. A história aqui, porém, não começa na minissérie de Iliana, mas sim em X-Men 160. A garota é capturada por Belasco para sua dimensão, o Limbo, para onde os X-Men vão salvá-la, apenas para descobrir que isso já aconteceu uma vez. Em uma outra linha do tempo, nossos heróis salvaram a irmãzinha de Colossus, mas foram eles que ficaram presos no Limbo. Wolverine e Colossus são cadáveres. Noturno se tornou um fanático servo de Belasco e a gente não sabe o paradeiro de Kitty Pryde. Ele só consegue ir embora dessa vez com a ajuda de uma idosa tempestade, agora transformada em maga. E quando os X-Men voltam junto de Iliana para sua dimensão, Belasco segura e puxa a menina. Em questão de segundos, porém, Kitty consegue segurá-la e puxá-la de volta, só que ela não é mais uma menina de 7 anos de idade, e sim, uma adolescente de 14. Em uma questão de segundos para os X-Men, 7 anos se passaram para Iliana. E daquelas 2 páginas de X-Men, recebemos uma minissérie focada na personagem, sendo aqui pela primeira vez referida como uma mutante magia. Com essa minissérie em 4 edições, podendo ser traduzida como Magia, Iliana e Ororo, aqui acompanhamos pela primeira vez essa personagem ganhar forma, não apenas como uma irmã do X-Men Colossus, mas como alguém tendo de enfrentar seus próprios demônios. De muitas formas, aqui temos isso sendo posto de maneira basicamente literal. Iliana é atraída por Belasco, capturada de sua vida e de sua infância e levada para o inferno, no qual não escolheu estar. Belasco enxerga ela como uma ferramenta, como uma arma, como um aprendiz, como um brinquedo que ele pode usar e também abusar. Essa é uma história muito difícil de se falar e se analisar porque estamos falando sobre 4 edições extremamente pautadas na temática do abuso e como esse abuso afeta essa menina que está perdendo de maneira acelerada a sua infância, tanto física quanto psicologicamente. Aqui nessa dimensão do limbo, ela foi cooptada para ser transformada em um demônio e libertar demônios. Ela é ao mesmo tempo usada e venerada. Ela tem nojo e ao mesmo tempo fascínio por Belasco. Ela fica confusa, aterrorizada, maravilhada e todas essas séries de emoções que uma criança ainda não tem como lidar por conta própria. A presença daqueles X-Men da outra linha do tempo ainda são importantes, portanto. Iliana precisa encarar o cadáver de seu irmão. E ao mesmo tempo, quem a salva das mãos de Belasco é a Tempestade idosa e a misteriosa Gato, uma versão adulta de Kitty Pryde, transformada em um híbrido felino por Belasco. Tempestade foi, também, aprendiz de Belasco. Ela abandonou seu mestre e criou nesse inferno um santuário da natureza, pelo qual Iliana se fascina. Quando ela demonstra querer ser como Ororo e usar da magia para criar beleza e vida, ela é recebida com terror e violência verbal. Por sua vez, Gato quer matar Iliana por medo daquilo que ela representa e por raiva de toda sua família ter se sacrificado para salvá-la no passado. Ororo quer ensinar Liliana magia, mas a pune pela curiosidade infantil que ela demonstra. Gato acredita que deve ensiná-la a se defender e lutar, que seja para ir embora daquele reino, seja para sobreviver nele, mas a pune por aquilo que ela ainda pode vir a ser. No fim, ambas punem Iliana por ser a criança que ela é, e por aquilo que ela um dia pode vir a ser. Nas mãos de Belasco, o subtexto é ainda pior. Cada momento que Iliana passa com esse demônio é terrível, em uma relação de abusos psicológicos, e essa história e outras viriam a deixar bastante claro, sexuais. Os anos passam para essa criança como se não fossem nada. É o fluxo temporal desta outra dimensão, é claro, mas é também sua mente deslocada pelos traumas e a perda de uma infância que passa diante de nossos olhos, sem que ninguém consiga fazer algo. Ela é punida por ser quem é, assim como é louvada por ser quem é. O abuso da figura do outro é constantemente demonstrado nessa minissérie. Noturno foi degenerado ao ponto de se tornar ele próprio um abusador, sendo morto por Gato e horrorizando Iliana, que ao ver a semelhança deste monstro com aquele que, em seu mundo e tempo,
é uma alma gentil e bondosa, sente pena dele e daquilo que se tornou. Gato, por sua vez, é definitivamente transformado em uma criatura somente animal por Belasco, sendo inevitavelmente morta por Illyana, mais próximo do fim da história. Antes disso, porém, Illyana aceita ser aprendiz de Belasco, de modo a tentar, assim como Ororo fez no passado, fingir acreditar em Belasco e aprender tudo o que puder deste poderoso monstro. Quanto mais tempo ela fica, porém, mais sua alma se balança e sofre, com o passar do tempo corrompido e seu envelhecimento acelerado lhe causando mais e mais agonia. Ela aprende magia, sim, assim como descobre seus poderes mutantes de teletransporte, mas não consegue usar nada disso para criar vida, como a velha Ororo fazia. Tampouco consegue fugir de Belasco, quando enfim aceita que estar próxima deste monstro não é algo que pode continuar. Por fim, resta a velha Ororo se entregar ao modo de ser de Belasco para ter alguma chance de salvar a criança, e no processo, ela acaba apenas sendo enganada e morta pelo demônio. As histórias de Chris Claremont diante dos X-Men são pautadas na identidade e na busca por essa. Esse foi o elemento de sua escrita que diferenciou essa equipe de tantas outras, com as relações e descobertas desses personagens sendo em boa parte das vezes mais importantes do que o vilão da edição ou a grande ameaça ao mundo. Em momento algum, porém, uma situação tão difícil e um subtexto tão cruel nos foi apresentada, ainda mais em um quadrinho proposto para um público jovem. É desconfortável e desesperador acompanhar Illyana tentando, durante seu aprendizado de magia, imitar Ororo, tentando de todas as formas criar vida na forma de uma noz. Ela cria sim, apenas para essa vida ser corrompida. Ela tenta isso várias vezes durante o quadrinho e sempre falha. Ela já acredita demais na fantasia e no terror que Belasco criou, de uma casca bondosa e um interior podre. Com a derrota de Ororo, Illyana é forçada a matá-la para que Belasco não use sua alma para aumentar ainda mais o poder do amuleto. É um ato de rebelião, respondido por ainda mais terríveis abusos na tentativa de Illyana em fugir. Ela usa seus poderes mutantes de teletransporte para voltar ao Santuário de Tempestade, que morre sem a maga para protegê-lo. Os cadáveres dos X-Men voltam à vida, todos a serviço de Belasco, e ela se leva para uma ilusão ainda pior, onde seus pais não a reconhecem porque ela não é mais a mesma menina de 7 anos que era quando chegou naquele terrível mundo. Quando ela é capturada por Belasco mais uma vez, é colocada em uma nova tortura, exilada em uma nevasca para entender os bens que o demônio já fez por ela. Tudo que ela tenta é criar mais uma vez uma noz, pura por fora ela pensa, mas podre por dentro. Como eu disse, é assim que Illyana se enxerga, a própria visão de si, afetada por aquilo que todos naquele mundo entendem e dizem. Ela se encontra com a última árvore criada por Ororo, apenas para que ela caísse morta, demarcando o fim de toda uma tentativa de se rebelar contra as forças daquela dimensão. É daí que Illyana decide que tudo o que ela quer é se libertar. Não precisa criar vida, não precisa de nenhuma arma metafórica, desde que possa ter em mãos uma arma que a permita viver sua vida. Uma espada criada a partir de sua alma é a arma que ela usa para enfim derrotar Belasco, superando seu poder e tomando para si a forma demoníaca dele. Derrotá-lo significa se tornar a nova senhora do limbo. Significa um passo necessário para o grande plano do demônio, enquanto que, ao escolher não matar Belasco, Illyana abraça aquilo que entende que ela é, ou deseja ser, em busca de superar todos os medos daqueles que passaram por sua vida nesse inferno. Para vencê-lo, precisou abraçar tudo de ruim que havia nela, apenas para superar cada um desses aspectos que não dizem nada sobre a pessoa que ela verdadeiramente quer ser. Pode ser uma parte de quem ela é, tanto quanto aquela criança que ela já foi e ama, mas é de Illyana a escolha de qual aspecto seu abraçar e pelo que lutar. Belasco não morre, apenas foge, e Illyana permanece com o amuleto com 3 de suas 5 pontas preenchidas pelas pedras. Com o caminho para o fim do mundo já tendo sido iniciado, Illyana é a responsável por escolher continuá-lo ou não. Um lembrete daquilo que ela em tese está destinada a ser e fazer. É o que todos naquela dimensão dizem, e é o que ela renega.
7 anos se passaram, mas só uma fração de segundos para os X-Men, que a recebem de braços abertos e buscam confortá-la, por mais que nem mesmo eles saibam lidar com aquela súbita mudança. A história acaba num tom agridoce. Illyana está de volta à Escola Xavier, com 14 anos de idade, numa nevasca, relembra aqueles que são sua família, ao mesmo tempo em que não consegue esquecer de todo aquele horror que a transformou. Ela desce o morro e se encontra com os novos mutantes, brincando do lado de fora da mansão, um grupo de pessoas de sua idade. Mas qual é a sua idade? Ela é uma jovem que perdeu a infância, tanto física quanto psicologicamente, e ela só pode tentar encontrar e escolher aquilo que quer ser. As cicatrizes já ficaram e fazer algo a respeito não é um trabalho simples. Se em uma questão de segundos ela pode sofrer o equivalente a 7 anos, compreender o peso de cada uma dessas dores requer muito mais tempo e compreensão daqueles ao redor. Como Illyana mesmo diz ao final da história, não há muito para se fazer em relação a nada disso, por mais que ela sempre venha a desejar que houvesse. O que pode é tentar o seu melhor para continuar com aquilo que tem ao seu redor. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Esse é um quadrinho fantástico, uma minissérie fantástica e muito pouco conhecida. Se não me engano, ela foi republicada aqui no Brasil, ou publicada pela primeira vez, eu não tenho certeza, na mais nova recente Epic Collection da Panini, que contém algumas histórias dos Novos Mutantes, então vale a pena correr atrás. Ela complementa a saga dos X-Men, né, uma saga que eu já comentei aqui em outros vídeos em relação aos X-Men, então é um conteúdo fantástico, uma temática muito importante de ser debatida e lembrada, e que está aqui presente nessa história dessa personagem que é uma personagem fascinante e que merece muito mais visibilidade. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo, compartilhem o canal, se inscrevam e, como sempre, continuem com as suas leituras.